E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre silagem de grãos reidratados, grãos de milho e grãos de sorgo. A ideia desse vídeo é a gente comentar um pouquinho sobre a diferença durante o processo de moagem, tamanho de partículas, tanto do milho quanto do sorgo, partículas maiores, partículas menores, e verificar o processo de reidratação desses materiais para fazer a silagem reidratada. Milho e sorgo são materiais diferentes, grãos de tamanhos diferentes, dificuldades distintas também, diferentes quando a gente vai passar isso no moinho para poder quebrar o grão. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso do ponto de vista prático, né, de como o produtor vai trabalhar com isso no dia a dia da fazenda. Lembrando que a silagem de grão reidratado é uma alternativa muito interessante. O produtor ele pode se aproveitar de oportunidades do mercado, de preço de grão de milho ou grão de sorgo mais barato, armazenar num silo, né, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, e fazer a silagem desses materiais para usar na propriedade. Lembrando que também um dos principais objetivos dessa técnica é fazer com que o amido que está nesses grãos tenha a digestibilidade um pouquinho maior. O processo de ensilagem melhorar a digestibilidade do amido nesses grãos. E isso depende de que o processo aconteça de forma adequada. Precisa elevar a umidade para o ponto certo, precisa trabalhar com a moagem nos grãos também no ponto certo, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. O sorgo nós passamos no moinho, passamos com a peneira 5 no moinho e passamos sem a peneira. Nós pegamos esse material e fizemos uma separação com o jogo de peneiras e separamos tudo que ficou acima de 3,25 milímetros, que está aqui, e o que passou na peneira de 3,25, mais fino, está aqui. Então fica claro a diferença na granulometria desses dois materiais. Agora a gente vai fazer a separação deles no conjunto de peneira, a separação granulométrica. Nós pegamos 1 kg desse material, uma amostra, né, homogênea, representativa, e nós vamos colocar esse 1 kg de amostra no conjunto aqui de peneiras e vamos fazer os movimentos aqui. Nós vamos fazer 2 vezes 5 movimentos para cada sentido. Depois de fazer essa movimentação, a gente vai conferir o quanto que ficou de material em cada uma das peneiras. Visualmente, depois que nós passamos aqui o material no jogo de peneiras, nós observamos que não ficou nenhum material retido na peneira de 6 milímetros. Ficou uma parte do material retido na peneira de 3,25, uma parte retido na peneira de 2 milímetros, uma parte retida na peneira de 1,25 milímetros, uma pequena parte ainda retida na peneira de 0,6 milímetros e um pouquinho que passou e foi direto para o fundo. O sorgo, por ele ser um grão bem pequeno, é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado realmente de você conseguir ter uma padronização na moagem de todo o material. Esse material aqui, nós passamos então, foi o que ficou da peneira de 3,25 milímetros, que ficou acima. E o que a gente observa? Muito grão inteiro, sem nenhum processamento, né? E uma parte desses grãos ainda quebrados aqui, processados. Mas a gente vê uma predominância de grãos praticamente inteiros. No material que passou de 3,25 milímetros, a gente já observa
uma granulometria, né, um material mais uniforme, bem quebrado. Nós vamos pegar esses materiais com granulometrias diferentes e vamos proceder à reidratação para que vocês possam ver a diferença, né, no processo de reidratar um material mais processado e um material que tem essa grande quantidade de grãos mais inteiros. Nós moemos o milho no moinho com peneira 5. Pegamos o milho, trouxemos para fazer essa separação da granulometria. Pesamos 1 kg de amostra desse milho e vamos proceder à separação do material nas granulometrias usando esse conjunto de peneiras, que vai até 6 milímetros. Esse conjunto de peneiras, nós vamos fazer nesse conjunto de peneiras uma série de movimentos nos 2 sentidos, né? Repetidas vezes, pelo menos 2 vezes. E depois de proceder esses movimentos, nós vamos verificar quanto ficou retido em cada uma das peneiras. Depois de fazer os movimentos, nós conseguimos verificar o que ficou em cada peneira. Isso é o que ficou retido na peneira de 6 milímetros. Próxima parte retida na peneira de 3,25 milímetros. O que ficou retido na peneira de 2 milímetros. O que ficou retido na peneira de 1,25 milímetros. Na peneira de 0,60 milímetros. E o que passou para o fundo da peneira. Nós dividimos esse material para poder mostrar para vocês pelo menos 3 granulometrias diferentes que nós vamos usar para fazer a reidratação desses materiais nessas granulometrias. Então nós separamos o material que ficou acima da peneira 6, o que ficou retido em 3,25, então é um material com granulometria de 3,25 a 6 milímetros, e o material que passou da peneira de 3,25, então todo o material que está abaixo da granulometria de 3,25. Aqui nós passamos o material e tudo que ficou, né, passou pela peneira de 3,25 milímetros, ou seja, esse material aqui, ele é, né, quase um fubá, uma quirera, abaixo de 3,25 milímetros de granulometria. Esse material aqui do meio é o que ficou retido na peneira de 3,25 e passou na peneira de 6 milímetros. Então é um material com a granulometria, né, um pouquinho mais grosseira. Então o material ficou retido em 3,25, mas passou da peneira de 6 milímetros. Um material então bem mais fino e um material intermediário. E esse material daqui é o que não passou na peneira de 6 milímetros, ficou retido na peneira de 6 milímetros. Então a gente pode observar, tem muito grão inteiro ainda e tem grãos que estão minimamente processados, digamos assim, né? Só meio quebrados. Então nós temos esses materiais com 3 granulometrias diferentes. Vamos fazer o cálculo de quantidade de água na reidratação do milho e do sorgo para ensilar. Primeira coisa foi determinar a umidade ou o teor de matéria seca dos grãos que nós utilizaremos para fazer a silagem. Em laboratório nós obtivemos os valores em duplicata para o milho e para o sorgo, tiramos as médias, então para o milho nós chegamos no valor de 91,06% de matéria seca ou 8,94% de umidade. E para o sorgo grão, 89,98% de matéria seca, 10,02% de umidade. Com os valores de matéria seca e de umidade dos grãos, nós podemos fazer o cálculo de
quantidade de água que nós vamos ter que adicionar na reidratação. Primeiro, nós vamos fazer esse cálculo para o milho. E para fazer esse cálculo, nós vamos usar a seguinte informação inicial. Se nós sabemos que esse material tem 91,06% de matéria seca, então ele tem 8,94% de umidade. Nós temos que entender que o nosso alvo aqui é chegar nesse grão de 35% a 38% de umidade. Nós vamos calcular aqui para que esse material chegue em 35% de umidade. Se ele tiver 35% de umidade, esse material vai ter 65% de matéria seca. O que eu vou fazer agora? Eu tenho 91,06% de matéria seca, preciso atingir 65% de matéria seca. Isso daqui dá para a gente uma relação, então se eu dividir 91,06 por 65, existe um fator aqui, um fator de hidratação de 1,409. O que isso quer dizer? Na prática, isso quer dizer o seguinte: para cada 100 quilogramas de grãos, eu vou usar 40,09 quilogramas de água. Então, o fator de reidratação é de 40,09. Se eu for reidratar 1.000 quilogramas de grãos, 1 tonelada de grãos, eu vou adicionar 400,9 quilogramas de água. Esse é o fator de hidratação. Como que nós descobrimos ou calculamos para ver se esse cálculo que nós fizemos inicialmente está correto? Vamos trazer isso aqui para quilogramas, certo? Então, inicialmente, em 100 quilogramas de grãos, eu tinha 91,06 quilogramas de matéria seca e eu tinha, somado a isso, 8,94 quilogramas de água. E eu adicionei aqui 40,09 quilogramas também de água. Então, agora nessa mistura, eu passei a ter 40,09 quilos de água que eu adicionei, mais os 8,94 quilos de água que eu tinha inicialmente. Então, eu tenho agora 49,03 quilogramas de água. E eu continuo tendo nessa massa 91,06 quilogramas de matéria seca. A soma desses dois componentes agora, 49,03 kg de água mais 91,06 kg de matéria seca, dá um total de 140,09 kg. Isso daqui é agora a massa total que nós temos. Então, para eu descobrir se a adição que eu fiz está correta e vai elevar o teor de matéria seca dessa massa vai reduzir o teor de matéria seca dessa massa para 65% e aumentar o teor de umidade para 35%, eu faço uma regra de 3. 140,09 kg agora representa 100% dessa massa. E nesse total eu tenho 49,03 kg de água. Quanto que esse valor representa do 140,09? 49,03
dividido por 140,09 vezes 100. Então, eu descobri que agora esse material terá 34,99% de água. Ou seja, eu cheguei com esse valor a aproximadamente os 35% de umidade, que era o meu alvo lá no início desse cálculo de reidratação. Depois que nós calculamos a quantidade de água que a gente vai usar na reidratação, nós vamos fazer uns testes aqui para que vocês possam visualizar como que fica a reidratação quando nós temos os materiais moídos, quebrados em granulometrias diferentes. Para o sorgo nós conseguimos separar esses materiais em duas granulometrias. Tudo que ficou retido na peneira de 3,25 milímetros e o que passou na peneira de 3,25 milímetros. Então, um material mais fino e um material um pouco mais grosseiro. No milho, nós fizemos a divisão em 3 tamanhos de partículas diferentes, 3 granulometrias. Pegamos aquele milho acima de 6 milímetros, que só está quebrado e ainda tem assim uma boa participação de grãos inteiros. Pegamos a granulometria bem fino, abaixo de 3,25 milímetros, bem moído, e pegamos uma granulometria intermediária entre 3,25 e 6 milímetros. Nós vamos proceder à reidratação desses materiais, vamos mostrar para vocês como que a água vai aderindo a esses materiais. Nós estamos fazendo isso daqui de forma experimental, visual, mas essa condição se replica quando a gente faz um silo maior, um silo grande com uma grande quantidade de material. À medida que você tem lá no silo materiais com granulometrias diferentes, você vai ter uma maior facilidade ou uma maior dificuldade em reidratar esses materiais aqui. Nós vamos fazer a reidratação do sorgo primeiramente. Então, 2 materiais com granulometrias diferentes. Nós calculamos a quantidade de água que nós vamos aplicar. É o equivalente a 384 litros de água para cada 1 tonelada de grãos. Então, aqui vocês estão vendo a mesma quantidade de água para reidratar essa quantidade de grãos que tem na bandeja. Então, cada bandeja dessa tem 3 kg de grão. Nós vamos fazer a reidratação, ou seja, adicionar a água nesse material. Depois que a gente adicionou a água, semelhante ao que acontece num silo grande convencional, a gente vai fazer vai misturar esse material. Num silo grande, a gente vai fazer um cálculo, mais ou menos uma relação da capacidade que o moinho tem de processar material, e a gente vai, pelo tempo, a vazão
da mangueira que a gente pode adicionar, a gente vai verificando quanto de água vai cair no determinado tempo. Aqui experimentalmente a relação é a mesma. Então, quando a gente observa o material aqui de sorgo que foi moído numa granulometria mais fina, a gente consegue observar que a água toda adere às partículas, né? Não fica a água escorrendo, né? A água tem uma superfície específica maior para aderir às partículas. Então a gente observa pela textura, a gente pode até, né, fazer na mão a gente observa que forma os montinhos, não escorre água, esses montinhos se moldam, né? E a gente não vê excesso, excedente de água. Já no sorgo com a granulometria maior, por mais que a gente tente misturar, a gente vai ver água escorrendo, água que fica sem conseguir aderência nas partículas, porque as partículas estão mal processadas, são partículas grandes. Mesmo que a gente misture bem, refaça, repita esse processo de mistura, tente fazer com que o material tenha uma maior aderência na água, a gente ainda vê excedente de água por conta da granulometria maior. E quando a gente vai tentar observar ali no tato, a gente vê que escorre água, porque a água não consegue, né, aderir totalmente nas partículas, e a gente também não consegue moldar o material, né? O material fica totalmente solto porque as partículas estão grandes. Então a gente consegue observar essa diferença no processo de reidratação com base na granulometria dos materiais. Com os 3 materiais de milho agora, com processamento de grãos diferente, né? O que está centralizado aqui é o grão mais fino, moído mais fino, um intermediário, mas bem mais grosso também, e o de cá, praticamente grãos pouco quebrados ou grãos inteiros. Nós também vamos proceder à reidratação desse material para a gente visualizar a facilidade ou dificuldade de reidratação da aderência da água nas partículas. A gente observa nesse material daqui, que o grão está praticamente inteiro, a água praticamente toda escorrendo, né? Por mais que a gente mexa o material todo, né? Tente homogeneizar todo o material com a água, a gente observa que a água praticamente não vai conseguir aderir ao material porque as partículas estão muito grandes, então a superfície específica muito pequena. A água provavelmente vai escorrer. Isso num silo comercial, essa água provavelmente vai escorrer do silo. Nessa granulometria intermediária aqui, já um pouco melhor a aderência da água nas partículas, mas mesmo assim, misturando o material, tentando homogeneizar, a gente ainda vê um pouco de excedente de água e isso aconteceria em um silo convencional. Então, mesmo tentando fazer homogeneização, tentando verificar a textura, a gente percebe que é muito difícil de visualizar a aderência e sentir a aderência da água no material. Mas um pouco melhor do que esse tipo de grão processado aqui. E aqui no meio a gente vê o grão mais processado. Se a gente cavar lá no fundo da bandeja, né, nas extremidades a gente não vai ver água sobrando. A gente pode dar uma passada em todo o material e pode perceber que praticamente também não há milho moído sem ter água. Então a superfície específica é muito mais alta, a granulometria menor. A água praticamente toda adere no material, a gente consegue verificar a textura, né, a consistência do material e a gente consegue aí na mão fazer um bolinho, ó. Esse bolinho fica moldado, não tem água escorrendo, então a gente consegue de forma bem clara aqui visualizar a facilidade de hidratação nesse caso daqui e a dificuldade de hidratação nesses materiais de granulometria um pouquinho maior.